Olá, Comunidade Notícias no ar, trazendo um viés mais social. Desta feita com entrevista falando sobre uma obra que irá beneficiar não apenas uma comunidade, mas um sem número de pessoas. A Ponte da Felicidade. Comigo temos convidados que fazem um trabalho voluntário em favor da sociedade. Por favor, gente, apresente-se. Edson. Tudo bom, Alex? Edson Ramos, presidente da CISF, trabalhando junto nessa empreitada com o Rogers, que nos procurou ali, para ajudar então a arrecadar fundos para a execução dessa ponte, né? Essa Ponte da Felicidade, que vai ser um elo de ligação entre um bairro, a cidade, e de muitos outros municípios também, de ligação turística, né? Roger, manda ver. Boa tarde, Stephans, né? Cumprimentar o meu amigo Edson Ramos, presidente da CISF, Luiz Alberto Brits, engenheiro civil, Jesus, que está aqui conosco. Depois eu falo contigo, já que aproveitar o nervosismo do Brits aqui, que nem mexe. Te apresento, meu querido. Boa tarde, Alex e demais integrantes aqui da rádio. O que eu posso trazer são as questões técnicas referentes a essa obra, né, e explicar para que os que nos assistem, né, entendam como vai ser essa obra. Bom, gente, num apanhado geral e bastante rápido, o município de Feliz tinha, historicamente, uma travessia entre a parte da Vila Rica com a Picaracará. Uma ponte tinha lá seus 30 anos, talvez mais, e essa ponte foi levada pela enchente alguns meses atrás. Enchente de maio? Maio de 2024. Maio de 24. Isso aí. Bom, foi-se embora a ponte, construíram a pinguela para que as pessoas conseguissem ir e vir. Uma ponte sendo construída na cidade, a ponte de ferro com as suas limitações, e surge a necessidade de ter uma travessia, porque o pessoal que vinha do outro lado da picada estava isolado do mundo felizense. E também quem precisava vir da Feliz em direção ao bairro também estava isolado. Onde é que o Rogers entra nessa história? Pois é, Stephans, o que acontece? Lá atrás, quando ocorreu a enchente de maio de 2024, se teve uma preocupação muito grande das pessoas que residiam do lado da Picada-Cará. As pessoas realmente não tinham como chegar ao município da Feliz, a não ser pela uma estrada que fazia ligação até Vigia, se eu não estou enganado, porque tinha o comprometimento da cabeceira da ponte do Bananal. Ponte do Bananal, aquela ponte de madeira em curva histórica. Lá. Exatamente. Tínhamos problemas numa dessas cabeceiras, tínhamos problema na ponte central do município, onde é que o município teve que fazer o fechamento para dar uma segurança para quem transitava sobre essa ponte, que acabou comprometendo um dos pilares. Se não me engano, eu acho que era o pilar do lado Matiel, né? E então o município só conseguia fazer ligação ao centro, o pessoal que residia na Picada-Cará, só através da ligação entre Bom Princípio, sentido Feliz. De outra forma, não tinha como fazer essa ligação. Então, acabava-se tendo um problema de conexão muito grande. E acabando, né, de também trazer uma insegurança para quem reside do outro lado do município, né, que era bairro Picada-Cará, São Roque, Nova Caxias, o próprio Bananal, né? A própria linha nova. Própria linha nova, Nova Petrópolis, que também tinha um problema com a BR-116, né? Então, todo esse povo transitava pela VRS 843, né, que é Picada-Cará, sentido Bom Princípio, e aí, posteriormente, faziam ligação com São Sebastião do Caí, sentido Bom Princípio. Quer dizer, tínhamos um grande improviso. Tínhamos. Andando por estradas vicinais,
não muito apropriadas para o trânsito que tinha, e era necessário fazer uma travessia. Chegamos num ponto, foi feita uma travessia, não tudo como a gente queria, a travessia teve lá um problema posterior, mas ela era provisória, e ficou definido que seria feita uma nova travessia baixa, ligando o Arroio Feliz com a Picada. Enfim, para fazer essa travessia a gente sabe que nós precisamos de dinheiro. Do governo federal dá para esperar alguma coisa? Não tem como esperar uma coisa, porque assim, é uma iniciativa privada. É o voluntariado colocando a mão na massa, né? Junto com a entidade Assisf que entrou nessa jogada. Então não teria como angariar um valor tanto pelo governo estadual e tanto pelo governo federal. E salientando essa questão da ponte anterior, que foi feita também de forma provisória, era algo realmente emergencial. Então, nunca se imaginou que essa ponte fosse trazer um lado tão positivo naquele local, né? Então, como é que eu vou te dizer, a localização dela é perfeita, né? Por isso que se deu a origem de novamente irmos atrás e agora sim fazermos um projeto que fique de forma permanente. Ou seja, o mesmo método que vai ser executado nessa passagem baixa, na fundação, é o mesmo método que é utilizado em grandes pontes, né? Tá, vamos lá. Antes de ir para a parte técnica dela, vamos deixar claro. Tem uma ponte que vai ser feita na Picaracará pelo governo do estado. Essa ponte está iniciando, mas não se tem um prazo de conclusão. Ela pode... A gente sabe como é uma obra pública e a morosidade disso. Essa ponte pode estar pronta em um ano e pouco, 2. E ainda estamos com problema de andar por estradas vicinais não apropriadas para o povo fazer toda aquela volta, ou até o papai e a mamãe de família pegar a sua criança na mão e atravessar uma pinguela a pé para conseguir levá-la para o outro lado. A ponte baixa, essa travessia baixa que vocês estão fazendo, é uma iniciativa de voluntários, que tu estás encampando junto com outros, com o apoio da CISF. Edson, como é que a CISF entra nessa história? Os empresários certamente estão apoiando a causa. Sim, Alex, os empresários é de interesse de todos, né? Porque se a gente for analisar, vamos dizer assim, todos sofrem com a falta de acessibilidade, né? Querendo ou não querendo, muitas pessoas deixam às vezes de vir para Feliz porque tem que fazer toda uma volta, não porque hoje não tem o acesso, mas ele é distante, tem que fazer uma volta grande, e isso prejudica todo o comércio e serviço do município também. Além de que muito do turismo, né, porque a gente tem uma ligação turística entre Bento Gonçalves, a região da Serra dos Vinhedos ali, isso, com Nova Petrópolis, Canela e Gramado, que passa por aqui, né? Então essa passagem também é muito utilizada e traz pessoas até a Cidade Feliz, né? A gente sabe dos problemas que a BR-116 está enfrentando, parece que teve desmoronamento de barreira de novo agora nos últimos dias, né? Andaram mudando as sinaleiras e outros mais. Isso aí. Então tem um problema que já vem se arrastando há um certo tempo, difícil de resolver ali, né? E isso acaba prejudicando a questão do turismo ali. E em consequência disso também acaba prejudicando o comércio local da cidade, né? Então essa conexão ela se torna importante. E aí quando já acompanho o Rogers nessa jornada aí desde o primeiro projeto, né? O Rogers vinha com os desenhos da ponte, vamos fazer assim, 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 apresentava para o Blitz, dá para fazer assim, né? Nós conversávamos a respeito disso. E hoje a ideia realmente não é o provisório, é deixar essa ponte como um legado, né? E a CISF, então, procurada pelo Rogers, se colocou à disposição por causa também da arrecadação, não só por causa da necessidade que a gente via de que isso ia trazer benefícios para todos, né? Mas também da possibilidade de arrecadação, porque assim, o Instituto Ling, por exemplo, que é um dos órgãos que nos auxiliou, que deu um aporte de dinheiro para
fazer essa ponte, ele precisava de uma entidade na qual ele fosse depositar esse dinheiro. E por mais que os voluntários estão organizados, eles não têm um CNPJ, né, organizado para isso. Então a CISF acabou entrando como elo, né, auxiliando então nessa reconstrução da ponte. Bom, vamos à parte técnica. Se ela não é uma ponte provisória e sim definitiva, o estrutural dela vai ser muito mais forte. Não falo com o arquiteto, Edson, agora eu quero falar com o engenheiro. Brits, tecnicamente falando, o que é essa travessia? Qual é o tamanho dela? E o que vai ser feito inicialmente? Bom, inicialmente uma questão de entendimento do que seja uma passagem provisória, uma definitiva, não altera em nada, porque o que ela tem que, o serviço que ela tem que apresentar, vamos dizer assim, o que ela deve atender é a mesma coisa, né? Então, tecnicamente, as preocupações são as mesmas, não muda nada. Esse novo projeto, ele está composto dos seguintes elementos. Como toda ponte, ou no caso, a terminologia passagem baixa, ela tem a sua razão de ser. Toda a ponte, ou mesmo sendo essa passagem baixa, ela tem os 3 elementos, que é a infraestrutura, mesoestrutura e subestrutura. São elementos básicos de uma ponte, ou de uma passagem baixa que seja. Ou seja, as fundações, né, os pilares, a sustentação e o tabuleiro. Tá? Esse projeto ele prevê ela totalmente executada em concreto armado, com parte em concreto protendido também, que seria o tabuleiro. Então nós vamos começar com uma fundação profunda. Hoje as condições exigem a execução de uma estaca raiz, e essa estaca raiz vai ser executada. Nós temos uma estrutura de pilares, na verdade, que denominamos de pilar parede, porque tem a função de pilar e que elas têm o comprimento de toda a largura da ponte, né? Então elas têm a ponte, como é de 2 mãos, então ela tem, praticamente são pilares de 8 metros de comprimento, vamos dizer assim, né? Como se fossem paredes, né? E esses elementos estão posicionados a cada 6 metros ao longo da ponte, tá? Que seriam os elementos da mesoestrutura. E o tabuleiro também todo ele em concreto armado, executado com base na laje protendida, né? E aí o complementar com capeamento concreto. São questões técnicas, assim, detalhes técnicos, né? Mas que explicam bem as etapas e como é que vai ser constituído, está constituído o projeto dessa ponte. Totalmente em concreto armado. Vamos fazer a fundação. Então, os pilares são colocados até a rocha. Então, a partir da fundação, que é a base do cascalho, né? Que é a base do seixo, do rio. E vai ser aprofundada até onde tiver que ser para ela estar segura. Sim, e quantos pilares são previstos? São 26. Perdão. 26. 26 estacas. 26 estacas. É a fase mais demorada da obra? Sim, porque toda obra, não podemos falar em fase mais demorada, porque como a obra toda ela é céu aberto, nós dependemos das condições climáticas, né? Talvez seja mais difícil, né? Um pouquinho mais difícil, porque lida com um trabalho diretamente com o solo, que é, no caso, o seixo e a rocha, né? Então, ela é um pouquinho mais trabalhosa, né? Mas isso não quer dizer que seja o mais complicado, não, porque isso tudo vai ser executado por empresas que têm capacidade técnica para fazer isso aí, né? Não tem maior dificuldade. A dificuldade reside justamente no fato de, por exemplo, que se vem um período de chuvas, vai ter que ser interrompido para fazer aquele trabalho, né? Então isso pode atrapalhar um pouquinho, mas no restante não tem nada. Dá para estipular um prazo, mais ou menos, para a execução da obra como um todo? A previsão ela é de 5 meses, mas, repito, né, é um trabalho a céu aberto, que pode ser executado nesse prazo tranquilamente, como pode levar 1 mês ou 2 a mais. Nós dependemos muito do tem chance de tem chance de Papai Noel trazer a ponte? Sim, a possibilidade ela existe, sim, evidentemente, existe sim. Porque não é uma obra muito complicada, né? Ela é relativamente simples, os elementos se repetem,
né? Então ela é de fácil execução, não tem a cada módulo elementos novos, diferentes ou complicados, trabalhosos de serem executados, né? São elementos simples que se repetem ao longo da ponte. Então, sob o aspecto construtivo, ela é extremamente simples. Ela tem quanto de largura, Rogers, e quanto de comprimento? Em algum ponto ela vai ter 10 metros e pouquinho de largura, não recordo agora, né, de cabeça, né, Pede? E aí 11 metros no máximo de largura em algum ponto dela, tá? Mas no demais, do decorrer dessa obra, ela vai ser 8 metros de largura, né? Comprimento 56 com 40 centímetros de comprimento. Ela encosta nas duas margens e os acessos são aqueles que já tinham sido feitos anteriormente. Exatamente. Os acessos, então, eles estão intactos, né? Inclusive com placa de sinalização, está tudo ali, tudo no local, nada foi comprometido. O que foi comprometido foi realmente a questão da erosão debaixo dos contêineres anteriormente, né? Bom, a ponte que não mais está lá são águas passadas, literalmente. No momento, pelo que se vê em imagens em tela, a obra já iniciou. A obra propriamente dita iniciou já com a retirada da outra ponte, da anterior. Todavia, já tem maquinário por lá agora, já estão trabalhando, isso? Com certeza. Dia 24 de julho agora, foi quinta-feira, se deu início à abertura, à reconstrução das ensecadeiras, né? Porque há um tempinho atrás a gente teve uma enxurrada e acabou comprometendo as ensecadeiras. Então, com isso, a gente teve que fazer o retrabalho da reconstrução das ensecadeiras, né? A ensecadeira, o que seria a ensecadeira? Seria fazer o desvio do leito do rio, o desvio da calha do rio. Então, botar o rio sentido correr Picadacará. Para que, posteriormente, o pessoal que vai ser contratado para fazer a fundação, a estaca raiz, esteja num local, num terreno seco. Exatamente isso aí. Ensecadeira viria de seco. Isso aí, exato. Certo. Qual é a estimativa de investimento? Está em 2.176.000 e arrisco alguns reais, R$302, se não estou enganado. Certo. O que nós temos em caixa até agora? Hoje, com o aporte financeiro dado por termo de doação Instituto Ling, 1 milhão, tá? E 300 mil aportado pelo Sicredi, sendo que desse valor já foi gasto alguma coisa em secadeira, né? Com máquinas contratadas, escavadeira hidráulica. Uma parte veio do voluntariado, em razão da mão de obra, né? Para o desmonte do tabuleiro, vigas longitudinais da antiga passagem. Então, isso foram tudo através do voluntariado. Inclusive, se teve a doação de escavadeira hidráulica também para fazer a retirada das vigas longitudinais e parte de abertura de ensecadeira, né? Então, o que eu posso chutar hoje para vocês em alto, não sei te dizer exatamente em números, que nós estamos aí já com um investimento de 200 e poucos mil, com a contratação agora de sinalização do pessoal que vai fazer a fundação, mais compra de alguns materiais, já passa tranquilamente de 220, 230 mil reais. Né? Certo. Como a CISF é parceira, a CISF não vai pagar isso sozinha, mas certamente as empresas ligadas à CISF vão dar a sua contribuição. Como é que o cidadão pode ser parceiro da CISF nesse momento? Bom, Alex, de várias maneiras, tá? Uma delas é através do Pix, né? pontefelicidade.cisf.com.br, né? Jesus, tu tem como colocar na tela para nós? Obrigado. Esse é um dos meios, né? Faz 2 ou 3 semanas, né, Rogers, que nós fomos procurados também pelo Clube de Mães de São Roque, e eles nos deram a ideia de estão auxiliando também, né, na questão de fazer uma rifa, né, que já foi produzida, já está à venda, né, uma contribuição espontânea, né. Então isso já está sendo colocado tanto pelo Clube de Mães e por outras entidades para auxiliar também na arrecadação desses valores, tá? Então, através
de uma doação espontânea pode também ir até a sede da CISF, fazer uma doação lá, né? Daqui a pouco a pessoa não quer fazer um Pix, ou, né, por diversas formas, né, motivos, né? E através da conta também, tá? Eu não tenho agora a conta aqui para colocar, mas aí pode entrar em contato através das redes sociais da CISF e a gente passa também, pode fazer um depósito para a conta. Mas inicialmente o mais usual é o Pix, né? Então, através disso seria a forma mais rápida de atingir essa doação. Bom, a chave Pix a gente já deixou em tela, vamos certamente reforçar nas pautas posteriores. A chegada do dinheiro depende da boa vontade, mas se algum empresário, hipoteticamente, tiver doação para fazer de material, lajes, tijolos, olha, viável? acredito que sim, né? Teríamos que realmente ver isso de que forma poderíamos fazer nesse sentido. Daqui a pouquinho uma empresa que não queira aportar o valor em dinheiro para a CISF e queira então efetuar o pagamento direto para a pessoa que a gente vai ter que contratar para executar tal serviço. Seria uma das maneiras, eu acho que seria nesse sentido aí, né? Que já aconteceu já anteriormente isso aí, né? De empresas então não aportarem o valor, mas sim foram lá e efetuaram um pagamento para a empresa que de fato prestou o serviço na construção da passagem baixa. Tem a né? questão do óleo diesel também, tem Isso, várias coisas, né, que exato. são necessárias São durante necessárias, a obra que podem ser diretamente doadas pelos empresários ou paga pelos empresários que queiram, né? Então isso também vamos dizer, nós estamos falando do município de Feliz, mas isso atinge vários municípios, O né? Caí como um todo Então, é beneficiado e por toda a que não parte serana, atingido? né? Exatamente. Nesse primeiro momento a gente foi muito atingido, todos os municípios. Então todos que quiserem doar, indiferente se for aqui na cidade, Bom Princípio e outros municípios um pouco mais distantes, procurem os canais de doação, principalmente o Pix, e estamos esperando para que isso aconteça, porque a gente necessita disso para realmente fazer a finalização da obra, né? A gente tem um grande aporte que vai ajudar muito, mas precisamos finalizar também, né? Sem o demais valor arrecadado, de fato a gente não vai conseguir concluir, né? Então, que nem o Edson mencionou anteriormente, o grupo de mães lá do São Roque veio nos procurar, foi feita a contribuição espontânea, né, a tal rifa, né, para angariar um valor de até R$400 mil. Mas a gente sabe que a dificuldade que se tem hoje de uma pessoa comprar um número de R$20 não é tão simples assim. Não é não, tão simples. As pessoas às vezes têm uma resistência, até porque se teve uma, como é que eu vou te dizer, as pessoas ficaram receosas de que a gente vai novamente executar a passagem baixa e essa mesma passagem baixa com uma próxima enchente vai ser levada embora com a correnteza do rio. Mas tudo que foi feito agora, nesse novo projeto, não é dessa forma que isto vai acontecer. A gente vai fazer realmente uma passagem para que ela fique permanente no local. Claro que a gente tem toda uma situação que contra a natureza ninguém tem como dizer vai ficar ou não vai ficar, mas tudo indica que hoje, com qualquer enchente que vai dar, o rio vai passar por cima dela, vai transbordar por cima da passagem baixa, posteriormente vai baixar a água e aí a passagem vai estar lá intacta para o pessoal novamente fazer o uso dela, né? Além disso, né, Alex, eu acho que cabe também fazer esse comentário. Primeiro, o Brits é um excelente profissional da área, né? O cálculo dele para essa ponte, ele usou tudo que ele podia de conhecimento para fazer isso. Mas além disso, né, o próprio Instituto ele faz uma avaliação do projeto também, né? Pelo que o pessoal falou lá para nós, né, passou por uma banca de 8 engenheiros. Então eles não vão também destinar algo para algo que daqui a pouco não vai ficar, né? Então, além de um belíssimo projeto que o Brits está fazendo, a gente tem essa avaliação também que foi feita e um aporte desse tamanho que o Instituto Ling é para realmente a ponte permanecer no local. Na questão Brits do projeto, a funcionalidade dele por ser 2 pistas, é visível que foi pensado
na funcionalidade, para ninguém ter que esperar para fazer a travessia. Caminhões, ônibus, ok? Tranquilo. Até quantas toneladas? O máximo de norma, 45 toneladas por eixo. Então, com isso também, Alex, é importante passar essa informação que o município da Feliz tem muito a ganhar com essa passagem, porque nós vamos estar tirando todo o fluxo de veículo pesado dentro do centro da cidade. Então, a malha viária urbana, ela vai ser muito beneficiada, né? Então, é uma passagem muito importante. Eu diria que não só Feliz. Muito do trânsito pesado desse vinha passando aqui pela Bela Vista, que é uma rua estreita, e vinha passando por ali para conseguir fazer uma travessia, para tentar chegar, saía pelo lado, pelo Roncador. Isto era uma verdadeira peripécia. E tu ganha tempo, diminui custos, do dono da empresa de caminhões, por exemplo, da transportadora, ele vai gastar menos pneu, vai gastar menos diesel e vai ter maior segurança para o seu produto chegar no lugar. Além podemos falar também que todo esse trânsito traz uma certa insegurança, né? Porque são ruas vicinais, né? Estreitas. Passando dentro de bairros. Então também, tu tirando isso de lá, tu traz mais segurança para os bairros, né? Imagina crianças, bicicletas, né? Pessoas em um trânsito pesado, né? E a gente tem acompanhado, né? Ônibus grandes passando, caminhões, né? Muitos carros. Tu tira isso tudo de dentro dessa área residencial que está passando hoje, né? Tu tiras o trânsito da cidade, tu pega a 452, é quase que uma ligação direta da 452, tem um pequeno trecho dentro do Arroio Feliz ali. 400 metros. 400 metros no Arroio Feliz. Tu tira da 452, tu joga na estrada de ligação entre Feliz e Linha Nova, então tu minimiza muito. E já são estradas mais largas, preparadas para um trânsito. Sim, tu está fazendo maior. a ligação com duas rodovias estaduais, né? A VRS 843, Exato. que é essa uma da Picaracará, que faz ligação com Linha Nova, Nova Petrópolis, Gramado e Canela, né? Então, assim, o pessoal da região serrana também foi muito contemplado, muito beneficiado com essa passagem baixa, né? Então, o prefeito de Nova Petrópolis, de Linha Nova, Gramado, Canela, também sabem da importância que é essa passagem baixa, porque eles sabem o comprometimento que tem na BR-116. Então, a qualquer enxurrada que pode ocasionar, pode novamente ter um desmoronamento de terra. Foi justamente o que aconteceu ontem, né? Então, teve novamente o bloqueio da BR-116. Novas quedas de barreiras são prejudiciais lá e cá. E daí nós temos essa alternativa que dentro de 5 meses ela estará pronta. Alguma recomendação a mais agora que nós tenhamos por cidadão, além de fazer o Pix? O que eu vou te dizer? É complicado, né? Tu não consegue lembrar de tudo, né? Eu acho que a maior importância assim é colocar que realmente a gente necessita da colaboração de todos, né? De uma maneira ou de outra, seja no trabalho voluntário, seja através de Pix, seja através de depósito, doação de algum material, a gente, para realmente concluir isso, não é nós, é todos. Nós precisamos da ajuda de todos para realmente fazer com que isso se realize e se transforme num elo de conexão, numa ligação entre bairros e cidades. Eu acho que esse é o maior objetivo, ponto, né? É isso aí. Exato. Então, o objetivo está traçado, a meta é conseguir fazer tão bonita a ponte quanto é o teu projeto, que ela seja uma solução para a nossa região, desde que as pessoas se abracem e unam forças. Se uma ponte une dois lados sobre um rio, por que nós não podemos fazê-lo? Exatamente. Gente, obrigado. Reforçando, chave Pix. pontefelicidade@cisf.com.br. Nós temos ela em tela. E qualquer dúvida, procurem os nossos voluntários, a CISP, o engenheiro Brits. E acredito que em pouco tempo estaremos lá fazendo a cobertura da inauguração desta obra e que ela fique lá anos
e que não tenhamos mais problemas como tivemos no passado recente. Forte abraço a todos, obrigado pela presença aí. Tchau, tchau.